No ar, podcast FURB FM. Olá, ouvintes do podcast FURB FM. Eu sou Isabela Kremer e vou estar com vocês no episódio de hoje. Vamos falar sobre um tema que tem tomado destaque nas conversas do dia a dia e também nos noticiários: a inflação dos alimentos. Para aprofundar a discussão sobre o assunto, convidamos o professor e pró-reitor de administração da universidade, James Antônio Piazza, que também está à frente da equipe responsável pelo Índice de Variação Geral de Preços, o IVGP, de Blumenau, realizado pela FURB. Em julho de 2021, a propósito, o IVGP, que mede a inflação, registrou alta de 0,96% na cidade. No acumulado dos últimos 12 meses, já são quase 10% de alta. E os alimentos estão entre os itens cujo valor aumentou no período. Vamos à entrevista, então? Professor James, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Professor, o que é e como é medida a inflação? Primeiro lugar, boa tarde, né? Tudo bem, né? O que é a inflação? A inflação a gente mede da seguinte forma, né? Eu compro uma determinada cesta de produtos num determinado mês e aí no mês seguinte eu vou comprar a mesma cesta de produtos. E lá eu posso verificar o seguinte: se houve um aumento no preço, chama-se inflação. Se houve uma diminuição no preço, nós chamamos como deflação. Então eu começo a medir e mensurar essa determinada condição. Por quê? Eu levei R$100, vamos citar um exemplo. Eu comprei 10 produtos. O mês seguinte eu vou com R$100 de novo e eu só compro 9 produtos. Então eu tive uma queda no meu poder aquisitivo. Os produtos se tornaram mais caros e eu não consigo continuar comprando a mesma quantidade de produtos como eu comprava antes. E a gente sabe que a cada dia que passa, o que ocorre? Muitas vezes a inflação, ela não acompanha o ganho no meu próprio poder aquisitivo. Então, automaticamente eu vou tendo uma queda no meu poder aquisitivo. E quando eu vou tendo uma queda no meu poder aquisitivo, eu começo a deixar de adquirir alguma coisa ou de consumir alguma coisa. É porque eu não consigo honrar o meu compromisso com aquilo que eu vinha ganhando. Por que os alimentos estão no centro da inflação neste momento, se em 2020 o Brasil foi o terceiro maior produtor de alimentos no mundo, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura? Bom, os alimentos têm vários fatores que podem influenciar no custo dos alimentos. Em primeiro lugar, a gente sempre trabalha com oferta versus a parte da própria demanda. Os alimentos, eles são tratados como produtos, como commodities. O que a gente pode dizer? Esse mesmo produto eu encontro em vários estabelecimentos, tá certo? Esse é um ponto primordial. Se você pegar um exemplo aqui, os supermercados hoje, se você quiser comprar arroz, feijão, o açúcar, o sal, você encontra em qualquer estabelecimento. Idem como frutas e verduras. E os produtos, eles trabalham com oferta e demanda o seguinte: quando a minha oferta é inferior à parte da demanda, há uma tendência de aumento do preço. Quando a minha oferta é superior à parte da própria demanda, existe o que é? Um aumento na parte dos preços, tá certo? São duas situações, né? Se estiver faltando alimentos, aumenta os preços. Se estiver sobrando alimentos, diminui a parte dos preços. Só que muitos produtos, a gente diz assim: o Brasil, ele produz muito, e por que não aumenta o produto aqui interno? Porque nós exportamos. Por que nós exportamos? Porque exportando se ganha muito mais em relação à parte do próprio mercado interno. E também, tudo é um jogo, tudo é um determinado negócio. Muitas vezes o próprio mercado faz que falte produto para aumentar o que é? A parte do próprio preço. Outra condição também, muitos insumos nossos são importados. E aí automaticamente, o que é repassado para o preço final dessa determinada mercadoria? Um outro ponto que eu gostaria aqui também de citar é em relação à parte do próprio clima. O clima tem uma influência muito grande. Nós temos 4 estações definidas no ano. Mas só que nos últimos anos nós podemos verificar que está ocorrendo um desequilíbrio muito grande nessas estações. Se nós pegarmos a nossa região, o Brasil tem mais verão do que inverno. Se nós pegarmos países lá da Europa, da Ásia lá, eles têm mais inverno do que verão. Então, quando existe um desequilíbrio muito grande na parte climática, automaticamente afeta também a nossa produção. Outra situação também são com eventos naturais. Vamos pegar aqui em Santa Catarina, às vezes aquela chuva com granizo,
um vendaval, um determinado furacão. Em sala de aula sempre citava exemplo aí. Por que tem um problema no preço da cebola? Porque justamente deu um problema na plantação da parte da própria cebola. E o inverno rígido que nós tivemos esse ano vai afetar muito a parte da alimentação. Isso daí nós vamos sofrer, porque o inverno é bom, mas se ele for muito rígido, ele prejudica a parte da alimentação. Outro dia eu estava escutando uma reportagem com os produtores de milho. Isso daí é um problema crucial para nós. Sim, mas por que o milho é importante? Porque o milho, o que é? Abastece o gado. E se eu não tiver milho, faltando esse determinado produto, vai subir esse determinado preço. Quem é que vai sentir final? É eu como consumidor que vou comprar a carne daquele determinado gado. Então, uma coisa, o que é? Depende da outra. E como a alimentação é commodity, no caso, o que o mercado faz? Se o mercado internacional estiver ganhando muito mais vendendo para o exterior, eu vou vender lá. É um grande negócio. Se for viável eu vender aqui no mercado interno, eu vou vender no mercado interno. Então, a alimentação, a gente sempre vai ter o que é? Esse desequilíbrio no mercado. Num determinado momento faltando, aumentando o preço. E num outro momento sobrando, está diminuindo o preço dessa determinada mercadoria. Mesmo nós sendo um grande produtor, certo? O mercado olha muito bem, tá certo? E essas commodities, elas são vendidas em mercados futuros. Ele já compra a produção do ano seguinte, já fazendo um horizonte lá, quanto que eles podem especular nesse determinado mercado. E quanto a Blumenau, qual é a nossa situação hoje e a perspectiva para os próximos meses? A perspectiva para esse ano é uma inflação alta. Tá certo? Nós estamos verificando um descontrole muito grande na parte dos preços. Eu não falaria só de Blumenau, falaria em termos até de Brasil. Esse ano, em relação principalmente com esse problema ali da parte da própria pandemia, né? As pessoas hoje, com essas bolsas do governo, né? Estão tendo um pouquinho mais de dinheiro no bolso, automaticamente estão indo o que é? Para a parte do próprio consumo. Outra condição também, com esse problema da pandemia, do pós-Covid aqui, o que nós podemos verificar? As pessoas faziam muito alimentação fora e hoje eles estão comprando produtos para fazer alimentação, o que é? Em casa. Então, em termos, o consumo até aumentou, mas muitas vezes nós voltamos àquela situação que eu falei anteriormente. Quando o consumo aumenta, muitas vezes falta esse determinado produto e eleva-se a parte desse determinado produto. Uma culpa, às vezes, é de nós mesmos, porque às vezes a gente chega num determinado estabelecimento, vou citar um exemplo, eu quero comprar hoje maçã, mas a maçã está muito cara, eu poderia substituir ela por um outro produto, mas o cliente continua comprando aquele produto. E ao invés daquilo diminuir o preço, o que faz? Que eleva esse determinado preço. E Blumenau é uma cidade, em termos aqui, de alto poder aquisitivo, as pessoas vivem muito bem, o índice de desemprego aqui é muito baixo, o nível de renda é muito alto e as pessoas compram. E uma coisa hoje, como a gente não pode viajar, não pode comprar outros produtos, uma maneira de a gente se sentir mais satisfeito no seu dia a dia é partindo para a parte do próprio consumo. E eu ainda fico mais preocupado que nós estamos chegando próximos do final do ano. Final do ano injeta mais dinheiro na economia e as pessoas vão comprar mais, aonde pode gerar uma inflação mais alta ainda no futuro próximo. Tem algo que as pessoas possam fazer para se conscientizar e evitar que isso aconteça? Isso depende de cada um, né? Eu sei quanto que eu ganho e quanto que eu poderia gastar. E uma coisa eu gostaria de colocar aqui. Nós temos vários produtos que um substitui o outro. Não posso dizer só aquele produto. Salvo raras exceções. Mas hoje eu chegando a começar para frutas e verduras. Qualquer outro tipo de produto, na parte de carne. Cheguei lá, eu queria comprar a carne A, mas ela está muito cara, eu posso partir para a carne B. Eu tomo o meu café. Cheguei lá, sempre comprei aquele café o A, mas ele está muito caro, eu posso partir para o B. Então a pessoa, mas eu já estou acostumado com esse determinado produto, mas nós temos que quebrar certos paradigmas. E em produtos de limpeza, se você olhar cada dia que passa o produto de limpeza, ele aumenta e aumenta muito. Então cabe a pessoa lá, eu vou chegar numa gôndola, eu preciso comprar o detergente, ou preciso comprar o que é? Para lavar a roupa, no caso o próprio Omo lá também, né? Quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho N possibilidades. Eu vou chegar lá e produtos de higiene pessoal, quero comprar a minha pasta de dente, a minha escova de dente. Você vai chegar lá numa gôndola, vai encontrar para vários preços. Agora cabe ao consumidor decidir qual é o produto que ele vai levar. Então, muitas vezes nós inflacionamos
que nós continuamos comprando o mesmo produto, sabendo que aquele produto vem aumentando a cada dia que passa. Estamos caminhando para o final deste episódio. Mais uma vez, professor, muito obrigada pela sua presença. Esse é um tema muito importante para discutirmos. Você poderia deixar uma dica para a comunidade FURB em um momento tão delicado como este? Comprar o que for necessário. Ponto primordial, né? Hoje nós temos N opções. Nós não estamos num período aí de dizer que vai faltar produto. Então, eu devo fazer pesquisa de mercado. Esse é ponto primordial, né? E saber comprar no lugar certo. Hoje nós temos várias alternativas para comprar esses determinados produtos. A pesquisa é a melhor condição. E hoje, além disso, nós temos meios de comunicação, né? Entrar no site lá, verificar quanto que é vendido. Ter também uma ideia, quanto é que eu paguei o mês passado, quanto é que eu estou pagando agora. Então, eu vou ter esse determinado controle. Eu sei quanto que eu ganho e eu sei quanto que eu posso gastar. E o que eu posso comprar. Se eu tiver que continuar comprando aquilo que eu vinha comprando ou substituir por um outro produto. Melhorei o meu poder aquisitivo. Vou ter uma qualidade de vida melhor. Eu tive uma queda no meu poder aquisitivo, vou ter uma compra, o que é? A menor, para continuar satisfazendo as minhas necessidades básicas. E o episódio de hoje vai ficando por aqui. Roteiro, Camila Bulhosa e edição de áudio, Mike Martins. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FURBTV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira na FURB FM 107,1.